A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a terceira parte das 7 trombetas. Vamos falar da 5ª trombeta. Se você quiser ver a série completa, entre no playlist desse mesmo canal e veja lá os últimos acontecimentos do final dos tempos. Aí você vai ver lá os 7 selos do livro selado e a primeira e a segunda parte das 7 trombetas. Hoje nós vamos falar aqui no capítulo 9 de Apocalipse, no versículo 1, que diz assim: E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. O som da 5ª trombeta é o primeiro ai dos 3 ais que ainda hão de acontecer. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 13, diz assim: E olhei e ouvi um anjo soar em meio dos céus, dizendo que com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então veja bem que ele já está alertando que os outros vão ser mais difíceis. Então essa 5ª trombeta é o primeiro ai. Ele estava querendo mostrar às pessoas que as 7 trombetas que ainda serão tocadas representam juízos muito maiores da parte de Deus. E quando o anjo tocar a 5ª trombeta, João vê uma estrela que havia caído na terra. Escatologicamente significa, que as pessoas dizem, é mais provável que seja o diabo, Satanás, ou um de seus subordinados, a quem foi dada a autoridade para libertar uma vasta multidão demoníaca que tinha sido aprisionada no abismo. Satanás iniciará uma tentativa massiva e final para impedir o estabelecimento do reino de Deus na terra, quer dizer, de impedir a volta de Jesus Cristo para reinar na terra, o milênio, Nós vamos falar mais à frente ainda. Apocalipse capítulo 9, versículo 2 diz assim: E abriu o poço do abismo, e saiu fumaça do poço com fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. O poço do abismo é a prisão temporária de alguns demônios. Está lá em Lucas 9:31, diz assim: E rogaram-lhes que os não mandassem para o abismo. Jesus Cristo, que estava expulsando os demônios, lá do endemoniado de Gadareno, e eles queriam, pedir, que falaram que o nome deles era Legião, para que não mandassem para o abismo, mas sim deixassem entrar em uma manada de porcos. Então, Legião Romana contava com 6.000 homens, e era quase 2.000 porcos que estavam ali, que eles tomaram. E os porcos, claro, que não aceitaram a Satanás e jogaram-se no precipício, Mas isso é outra história. É também o lugar de origem da besta. Então, esse lugar é o lugar onde está a besta aprisionada, ou Satanás. Apocalipse 11, 7 diz assim: E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobre o abismo foi-lhe dado guerra, e os vencerá e matarás. Então as 2 testemunhas são aquelas 2 pessoas que estavam ali falando de Jesus. Depois, se você quiser saber direitinho, entra lá no mesmo canal, no vídeo 63, que nós vamos falar direitinho sobre as 2 testemunhas, quem elas eram, E também está descrito também no livro de Apocalipse, capítulo 17, 8. Depois você dá uma lidinha lá. Apocalipse, capítulo 9, versículo 3, diz assim: E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, foi-lhe dado poder, como o poder de que tem escorpiões da terra. Depois dessa queda, na Bíblia diz que um abismo foi aberto e dele saíram gafanhotos que invadiram a terra para perseguir e causar danos terríveis aos seres humanos. Era uma nuvem de gafanhotos, como também teve lá em Êxodo, mas não eram os mesmos gafanhotos lá de Êxodo, do capítulo 10, do 12 e do 15, tá?
Apocalipse 9, 4 diz assim: E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvores algumas, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E esses não eram os mesmos gafanhotos descritos, né, lá no livro de Êxodo. Para que não, também eles não podiam ferir, né, nem aqueles que negaram e adoraram a besta, e nem que tiveram a marca da besta, né, e mesmo também aqueles 144 mil judeus escolhidos por Deus, lá no livro do Apocalipse, capítulo 7, de 1 ao 18, e no capítulo 14, no versículo 1. Tá? Então, esses eles não podiam ferir, só iam ferir aqueles que tinham a marca da besta. Tá? Então, podemos saber que isso aconteceu na época do anticristo, tá? Não é antes do anticristo, realmente aconteceu no período do anticristo. Apocalipse 9, 5. E foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpiões quando fere um homem. No 9, 6. E aqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejando morrer, e a morte fugirá deles. Aparentemente, né, o tormento durante 5 meses representa o tempo de vida do gafanhoto. A passagem não diz que é o desejo de morte deles, que é frustrado, que eles não conseguem morrer, mas é um período de tempo, né, muito oportunamente adicional para que esses se arrependessem diante do Senhor e sejam salvos por intermédio de Jesus Cristo. Então era um período desses 5 meses para que as pessoas pudessem clamar a Deus, né, clamar o nome de Jesus para ser salvo. Então foi um tipo de um arrependimento para o ser humano. Mas o ser humano não se arrepende das coisas, como hoje, né? As coisas estão boas, o ser humano nem lembra de Jesus. Mas quando a coisa aperta, vão tudo correr para a igreja, né? Como é hoje mesmo. Apocalipse capítulo 9, versículo 7 diz assim: O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao dos cavalos aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia uma como coroas semelhantes ao ouro, e seu rosto era como o rosto de homem. No 9, 8. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes como de leão. 9, 9. E tinha couraças como couraças de ferro, e seu ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. No 10. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e agulhões na cauda, e seu poder era para danificar os homens, por 5 meses. Então, veja bem, eles tinham cavalos aparelhados para a guerra, cavalos com coroas, cabeças de coroas, rosto de homem, cavalos com cabelos de mulheres, né, dentes de leão, couraça de ferro, asas como ruídos de muitos cavalos, cauda semelhante a escorpiões. Então, essa era a aparência dos gafanhotos, né? Era uma coisa que a gente não consegue assimilar, gafanhoto como o escorpião, com todas essas características, né? Mas isso tem uma representação simbólica, né? Representam demônios aparelhados para a guerra, mas não para matar, mas para ferir de dor e sofrimento por um período determinado, de 5 meses. Então, era representando o quê? Demônios. No 9, 11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebraico era seu nome Abaddon, e em grego Abolion. Então era um anjo ali que dominava, era como o rei, podia ser o próprio Satanás ou um enviado dele para comandar esse exército de anjos demoníacos. Anjo significa anjos de destruição ou Satanás, sendo esse anjo do abismo o que controla os gafanhotos demoníacos, sobre a permissão de Deus, né, para fazer essas coisas sobre o ser humano. Tudo é permissão de Deus aqui na Terra. Tudo, nada acontece se não fosse permissão de Deus, tá bom?
Tudo já está escrito na Bíblia, tudo já está determinado. Deus já determinou, né, qual o caminhar do ser humano. Então nós estamos aqui vendo as coisas difíceis que as pessoas vão acontecer para aquelas que não foram arrebatadas, aquelas que não aceitaram Jesus, aquelas que ficaram vivas. Vão ser tempos tenebrosos para elas. Por isso que é melhor sermos salvos, né? Agora ainda é tempo ainda. Hoje ainda dá tempo ainda, né? Para se reconciliar com Deus. E não ver acontecer todos esses acontecimentos que estão escritos na Bíblia. Então veja lá no capítulo 9, encerrando aqui, no capítulo 9, versículo 12, diz assim: passando já um ai, eis que depois disso ainda 2 ais. Os 2 ais seguintes são capítulo 6, a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, né, que vão ser trocadas pelos anjos. Tá? Então, você vê que vai ser tempos difíceis para o ser humano. Então, é melhor conquistar a salvação agora do que esperar, né, para ver o que vai acontecer. Não fique abismado com o que está acontecendo hoje no mundo, porque tudo isso já está descrito na Bíblia. Veja lá em Lucas 21, você vai saber que tudo isso já está acontecendo, já foi descrito lá desde a época de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós não temos como impedir aquilo que vai acontecer, mas nós temos que impedir o nosso sofrimento eterno. Nós temos que aceitar a Jesus e sermos salvos. Isso nós podemos fazer. Tá? Então, não esqueça aí de deixar seu like se você gostou. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, né? E você que não é inscrito, inscreva-se. E não esqueça, né, de querer saber, né, o restante da história, né? Que ainda faltam mais 2 vídeos para completar essa parte. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.